Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos dar início a uma nova série do nosso canal que vai falar sobre geometria analítica. Mais especificamente, nós vamos começar a estudar a circunferência. Existem diversas situações do nosso cotidiano onde nós fazemos uso das ideias, de conceitos, propriedades e elementos de uma circunferência. Por exemplo, quem de vocês nunca chegou mais próximo de uma sala, de um determinado ambiente, de um local, para captar o sinal de Wi-Fi que é emitido? Vocês sabiam que quando tem um terremoto, os cientistas conseguem determinar o raio de abrangência ou alcance desse terremoto a partir da sua magnitude? Ou ainda, você já parou para pensar como aqueles canais de TV via satélite que você mais gosta chegam na sua residência? Esses são apenas alguns exemplos de situações que estão diretamente ligadas a elementos do estudo da circunferência. Mas matematicamente falando, o que é uma circunferência? A circunferência é um tipo de linha fechada que está em um plano e que todos os pontos que compõem essa linha fechada estão à mesma distância de um ponto fixo que a gente denomina centro da circunferência. Aqui na nossa tela, esse ponto fixo é o ponto O que aparece aqui, ó. Observa que ao redor desse ponto O eu tenho aqui uma linha fechada, onde todos os pontos que compõem essa linha estão à mesma distância aqui em relação a esse ponto fixo. E é essa característica que faz com que essa linha fechada seja denominada de circunferência. Nós vamos começar a resolver uma série de situações e problemas que envolvem equações de circunferência, que envolvem posições de uma circunferência em relação a um ponto, a uma reta ou até mesmo a outra circunferência. Mas para que a gente possa entender essas situações, para que a gente possa montar essas equações e resolver esses problemas, nós precisamos conhecer primeiro quais são os elementos que compõem uma circunferência. Então, aqui na nossa tela, nessa circunferência que foi dada, a gente já tem o nosso primeiro elemento, que já foi dito, que é o centro da circunferência. Esse ponto O que aparece aqui, ó, a gente chama de centro da circunferência e é um ponto que se caracteriza por estar sempre a uma mesma distância de todos os outros pontos que compõem essa linha fechada que está aqui ao redor dele e que é a circunferência. Além do centro, a gente tem também o raio. O raio é qualquer segmento que parte aqui do centro e toca a borda da circunferência. Por exemplo, ó, esse segmento que vai aqui de O até A é o raio da minha circunferência. Como eu também poderia dizer que esse segmento aqui ó, que vai de O até C é raio da minha circunferência, ou ainda que esse segmento que vai de O até B é o raio da minha circunferência. Além do raio, a gente tem um outro elemento que a gente chama de diâmetro. O diâmetro é um segmento que vai de uma borda à outra da circunferência, mas que obrigatoriamente passa pelo seu centro. Por exemplo, esse segmento aqui ó, que vai de B até C é o diâmetro da minha circunferência. Uma característica importante do diâmetro é que ele tem sempre duas vezes a medida do raio. Então, o diâmetro é sempre o dobro da medida do raio. Existem outros segmentos que vão de uma borda a outra da circunferência, mas que necessariamente não passam pelo seu centro. Como é o caso aqui ó, do segmento que vai de D até E. Observa que ele vai de uma borda a outra da circunferência, mas não passa no centro. Esse segmento DE a gente chama de corda da circunferência. O que nós vamos fazer a partir de agora é começar a conhecer a estrutura das equações das circunferências para que a gente possa montá-las e, na sequência, aplicá-las na resolução de situações e problemas. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Bem, agora nós vamos começar a entender, a compreender como é que são montadas as chamadas equações da circunferência. Isso mesmo, eu disse equações porque são dois tipos de equações que nós vamos aprender a montar.
Primeiro é chamada a equação reduzida da circunferência e depois a equação geral da circunferência. Na maioria das vezes, quando nós estivermos resolvendo situações, problemas que envolvam circunferência, essa circunferência ela vai estar representada em um sistema cartesiano como esse que está aqui na nossa tela. Se eu observar, essa circunferência aqui ela já tem a medida do raio, que eu chamei aqui de R, e tem um centro de coordenadas A e B. Por que é importante a gente observar, quando for dado a figura, o desenho de uma circunferência no sistema cartesiano, quem é o seu centro e quem é a medida do seu raio? Porque tanto a equação reduzida quanto a equação geral de uma circunferência, elas são montadas em função do centro e do raio da circunferência. A equação reduzida ela tem a seguinte forma: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, onde esse a e esse b correspondem às coordenadas do centro da circunferência e o r é a medida do seu raio. A equação geral de uma circunferência nada mais é que o desenvolvimento da equação reduzida. Quando a gente desenvolve uma equação reduzida, a gente chega a uma equação que a gente chama de equação geral da circunferência. E o que é que nós temos que fazer para desenvolver a equação reduzida? Bem, a equação reduzida ela é composta por dois binômios. Esse primeiro aqui, ó, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, e pela medida do raio. Então, o que é que a gente faz? A gente precisa desenvolver esses dois binômios e pegar esse raio, jogar para o primeiro membro, para que essa equação seja igualada a zero. Para desenvolver esse binômio, isso vocês vão ver quando nós estivermos resolvendo na prática situações que envolvam a equação geral de uma circunferência, nós vamos usar os chamados produtos notáveis, mais especificamente dois. Nós vamos trabalhar com o quadrado da soma de dois termos e com o quadrado da diferença de dois termos. Tanto para desenvolver esse primeiro binômio, quanto o segundo. Quando nós desenvolvemos esses binômios, pegamos esse raio, jogamos aqui para o primeiro membro e igualamos essa equação a zero, a gente vai ter uma equação que vai ter essa forma que está aqui embaixo. Onde eu vou ter primeiro um termo que tem x ao quadrado, depois um termo que vai ter y ao quadrado, depois um termo que vai ter x, depois um termo que vai ter y, e na sequência os termos numéricos, que são a ao quadrado, b ao quadrado e o raio ao quadrado. Lembra que tanto a quanto b são valores numéricos porque eles representam a coordenada do centro da circunferência. Da mesma forma que o raio também é um valor numérico. Por isso que eu disse que os valores numéricos aqui são a ao quadrado, b ao quadrado e r ao quadrado. Tudo isso igualado a zero, a equação está escrita na forma geral. Existe uma situação em particular, que nós vamos ver aqui na nossa próxima tela, que é quando a circunferência tem o centro aqui na origem do sistema cartesiano. Ou seja, quando o centro dessa circunferência tem coordenadas 0 e 0. Então, para esse caso aqui específico, a equação reduzida vai ser dada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual à medida do raio ao quadrado. Ou seja, para encontrar a equação reduzida, só vou precisar do raio. Aí eu não vou usar o centro, já que o centro é 0 e 0. E a equação geral vai ter a forma x ao quadrado mais y ao quadrado menos o raio ao quadrado igual a zero. Mas lembra que esses dois tipos, ou modos, ou formas de representar a equação reduzida e a equação geral, eles só são válidos para quando a equação tem o centro aqui na origem do sistema cartesiano. Agora, a gente vai começar a resolver situações, problemas, onde a gente vai encontrar essas equações, tanto a equação reduzida quanto a equação geral de uma circunferência. Então, diz o seguinte, determine a equação reduzida e a equação geral das circunferências de centro C e raio R representadas nos sistemas cartesianos a seguir. Vamos para a próxima tela da aula de hoje para a gente começar a encontrar essas equações na prática. Vamos ao primeiro exemplo da nossa aula de hoje. Foi dado aqui um sistema cartesiano de coordenadas x e y, o desenho de uma circunferência. E o que a gente vai fazer é encontrar a equação reduzida e a equação geral dessa circunferência que está representada aqui. Primeira coisa que a gente vai observar é quem é o centro dessa circunferência aqui nesse sistema cartesiano.
Então, se observar aqui, ó, o centro é esse ponto C e ele tem coordenadas 5 e 4. Ou seja, quando x for 5, y vale 4. Então, está aqui, ó, o meu centro é um ponto C de coordenadas 5 e 4. Agora, a gente precisa determinar a medida do raio. Para determinar a medida do raio, a gente vai fazer projeções de pontos tanto no eixo x quanto no eixo y. Como assim? O centro está aqui. Eu vou colocar um pontinho verde aqui na borda da circunferência. Ó. Esse segmento que vai aqui desse ponto vermelho para esse ponto verde é a medida do meu raio, já que ele parte aqui do ponto fixo central e toca a borda da circunferência. Então, ó, aqui está o raio. Mas como é que eu vou saber quanto ele mede? Eu vou pegar esse ponto e projetar aqui. Ó. No eixo y ele parte de 1 e o vermelho aqui, ó, vai até 4. Então, eu tenho uma distância aqui que vai de 1 até 4. E a distância que eu tenho de 1 até 4 é 3. Ok? Eu também poderia determinar o raio se eu projetasse o raio aqui no eixo x. Como assim? Aqui está o centro. Eu vou colocar um pontinho verde aqui na borda da circunferência. Ó. Então, aqui está a medida do meu raio. Se eu projetar esse ponto verde, ele está aqui no 2. Se eu projetar esse ponto vermelho, ele está aqui no 5. Então, o raio é uma distância que vai de 2 até 5. E a distância de 2 para 5 também é 3. Então, está aqui, ó, o meu raio mede 3. Agora, vamos começar montando a equação reduzida. A equação reduzida ela tem a seguinte forma. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Lembra que esse a e esse b são as coordenadas do centro. O valor do x aqui ó, é o meu a, o valor do y aqui é o meu b. E o r aqui é a medida do raio, que no nosso caso é 3. Só que aí a gente vai convencionar o seguinte. Sempre que eu for encontrar a equação reduzida e for substituir aqui ó, o valor de a e o valor de b, ou seja, as coordenadas do centro, eu vou trocar tanto o sinal de a quanto o sinal de b. E por quê? A frente da coordenada a tem um sinal negativo, a frente da coordenada b tem um sinal negativo. E lembra que quando eu tenho um sinal negativo à frente de uma letra, eu estou dizendo que eu estou trocando o sinal dessa letra quando eu for substituir um valor numérico nela. Por exemplo, se a for menos 1, por conta desse menos, ele vai virar mais 1. Se b for mais 1, por conta desse menos, ele vai virar menos 1. Então, o que a gente vai convencionar? Sempre que eu for colocar aqui o valor de a e o valor de b na equação reduzida, a gente vai trocar os sinais que eu tenho aqui, ok? Então, vamos lá. Aqui está 5, para cá vai vir menos 5. Aqui está 4, para cá vai vir menos 4. Então, minha equação reduzida vai ficar assim, ó. X menos 5 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, igual à medida do raio, que é 3 ao quadrado. Então, substituir ó, a, trocando o sinal, era 5 positivo, ficou menos 5. Substituir b, que era 4 positivo, ficou menos 4. E substituir a medida do raio. Agora, a gente precisa desenvolver esses binômios que aparecem aqui para chegar na equação geral. E para desenvolver esses binômios, a gente vai começar a trabalhar com os chamados produtos notáveis. Isso aqui, em matemática, esse x menos 5 ao quadrado, a gente chama de quadrado da diferença de dois termos. Da mesma forma que y menos 4 ao quadrado também é um quadrado da diferença de dois termos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver aqui que regra a gente usa para calcular esses dois quadrados da diferença que estão aqui. Ó. Então, eu disse o seguinte, que o quadrado da diferença de dois termos, no nosso caso aqui, ó, o primeiro termo é x, o segundo termo é a, vai ser sempre igual ao quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, esse binômio aqui, ó, a gente sempre vai desenvolver aplicando essa regrinha. Agora vamos para a prática. Como é que a gente vai desenvolver esse x menos 5 ao quadrado? Vamos colocar ele aqui embaixo. Ó. O x que aparece aqui é o meu primeiro termo. O 5 é o meu segundo termo. E aí vocês não vão olhar aqui para o sinal. Só olha aqui para o valor absoluto. Meu primeiro termo é x, meu segundo termo é 5. A gente vai começar colocando o quadrado do primeiro termo e o quadrado do segundo termo. Como o primeiro termo é x, então está aqui, ó, x ao quadrado. Como o segundo termo é 5, eu vou colocar aqui, ó, 5 ao quadrado. Ok? Então a gente elevou ao quadrado o primeiro termo e o segundo termo.
Aqui no meio, o que é que eu vou ter? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo adicionado ao quadrado do segundo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar por menos 2 o primeiro termo, que é x, pelo segundo termo, que é 5, e somar com o quadrado do segundo termo. Então, aqui no meio vai ficar assim, menos 2 vezes, aí eu repito o primeiro termo, repito o segundo termo e adiciono ao quadrado do segundo. Agora, a gente só precisa desenvolver aqui, menos 2 vezes 5 vai dar menos 10, vezes x vai dar menos 10x, tudo isso aqui. E 5 ao quadrado é 25. Então, eu vou ter aqui que x menos 5 ao quadrado é x ao quadrado menos 10x mais 25. A gente já desenvolveu esse primeiro binômio. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o segundo. O segundo binômio que eu tenho aqui na equação reduzida também é um quadrado da diferença de dois termos. E por que a gente diz que isso aqui é um quadrado da diferença de dois termos? Quadrado porque o expoente que eu tenho aqui é 2. Diferença porque aqui no meio eu estou subtraindo, eu tenho uma diferença. E de dois termos porque eu estou trabalhando com um termo aqui que é o primeiro e outro termo aqui que é o segundo. Eu estou trabalhando com dois termos. Por isso que o nome é quadrado da diferença de dois termos. Então a regra é a mesma. Isso aqui vai ser o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Agora vamos pegar aqui o binômio que eu quero desenvolver. Y menos 4 ao quadrado. O meu primeiro termo agora é y, o meu segundo termo agora é 4. E lembra, esquece do sinal, só olha para o valor absoluto. O primeiro termo é y, o segundo termo é 4. Então vamos começar colocando o quadrado do primeiro e depois o quadrado do segundo. Como o primeiro termo é y, está aqui y ao quadrado. Como o segundo termo é 4, está aqui 4 ao quadrado. Agora a gente vai pegar o primeiro termo e o segundo termo, multiplicar por menos 2 e somar com o quadrado do segundo. Então vai ficar assim, menos 2 vezes aí o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Agora desenvolvendo, eu tenho menos 2 vezes 4, que vai dar menos 8, então aqui eu vou ter menos 8y, e 4 ao quadrado é 4 vezes 4, vai dar 16. Então eu vou ter que y menos 4 ao quadrado vai ser igual a y ao quadrado menos 8y mais 16. Bem, agora que a gente já desenvolveu os dois binômios, x menos 5 ao quadrado e y menos 4 ao quadrado, vamos substituir aqui na equação reduzida. Então vai ficar assim. O desenvolvimento de x menos 5 ao quadrado vai ser x ao quadrado menos 10x mais 25. Mais o desenvolvimento de y menos 4 ao quadrado é y ao quadrado menos 8y mais 16. Que é igual ao raio, que é 3 ao quadrado, que vale 9. Bem, aqui a gente já tem um esboço mais desorganizado da equação geral. A gente precisa agora estruturar, organizar. E para organizar, a gente tem que lembrar da forma. E qual é a forma? Para a equação estar na forma geral, primeiro tem que ter o termo que tem x ao quadrado, depois o termo que tem y ao quadrado, depois o termo que tem x, depois o termo que tem y, e aqui os termos numéricos, que são a ao quadrado, b ao quadrado e o raio ao quadrado. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui na nossa tela o termo que tem x ao quadrado, o termo que tem y ao quadrado, o termo que tem x, que é menos 10x, o termo que tem y, que é menos 8y, e aí vem meus valores numéricos, 25, 16, e observa que o 9, que é a medida aqui do raio elevado ao quadrado, 3 ao quadrado, eu coloquei aqui no primeiro membro e aí troquei o sinal, estava mais 9, passou para cá menos 9. Pego tudo isso que está aqui e igual a zero. Só que esses termos numéricos que eu tenho aqui, 25 mais 16 menos 9, eu posso reduzir a um termo único. Então a equação geral da minha circunferência vai ficar assim. O termo que tem x ao quadrado, o termo que tem y ao quadrado, o termo que tem x que é menos 10x, o termo que tem y que é menos 8y. E aqui eu vou fazer 25 mais 16 menos 9, que vai dar 32, igual a zero. Então está aqui a equação geral da minha circunferência. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Bem, no nosso próximo exemplo, foi dada aqui uma outra circunferência que tem centro aqui com coordenadas menos 2 e menos 3. Vamos logo colocar isso aqui na tela da gente. O centro dessa circunferência é esse ponto C, de coordenadas menos 2 e menos 3. E aí eu preciso da medida do raio. Como é que a gente vai achar esse raio? Eu coloquei aqui um pontinho verde na borda da circunferência. Então esse segmento que vai do centro até esse ponto verde que está aqui na borda é o raio.
Se eu projetar ele aqui no eixo y, ele está aqui no 0, né, na origem do sistema, e esse vermelho está aqui no menos 3. Está aqui, ó. Então, a distância que eu tenho é de menos 3 até 0, ou de 0 até menos 3. E qual é a variação que eu tive aqui, quando eu saio de 0 e vou até menos 3? De 3 pontos. E aí, cuidado para não dizer que o raio é menos 3, porque como o raio é distância, não existe distância negativa. O que eu tenho aqui é uma distância, uma variação que vale 3. Então, o raio da minha circunferência vale 3, ok? Para montar a equação reduzida, eu vou lembrar da forma, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Lembra que esse a e esse b são aqui as coordenadas do centro, ó. O meu a é menos 2, o meu b é menos 3. E o r é a medida do raio, que aqui no caso vale 3. E aí vamos lembrar do que eu disse antes. Quando a gente for substituir aqui o a e o b, a gente vai trocar os sinais. Então vamos lá, montando a equação reduzida. Eu vou ter x, o a é menos 2, então para cá, ó, mais 2 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual a 3 ao quadrado. Observa que eu troquei aqui, ó, o sinal do a, era negativo, era menos 2, ficou mais 2. E troquei o sinal do b, que era negativo, também era menos 3, ficou mais 3. Ok? Então, a equação reduzida da minha circunferência é x mais 2 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual à medida do raio, que é 3 ao quadrado. Já achei a equação reduzida. Agora, eu preciso desenvolver esses dois binômios aqui para chegar na equação geral. Só que agora eu não tenho mais quadrado da diferença de dois termos. Eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Observa que aqui no meio agora tem mais, ó. E aí, a gente vai usar a seguinte regra para calcular esse tipo de produto notável. Quando eu tenho o quadrado da soma de dois termos, isso vai ser o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Se observar, é bem idêntica ao caso de produto notável. Sabe o que muda em relação ao quadrado da diferença? No quadrado da diferença aqui tem primeiro, ó, menos, e o segundo sinal aqui é mais. No quadrado da soma, os dois são positivos, ó, ok? Então vamos pegar aqui o nosso binômio, x mais 2 ao quadrado, e colocar ele aqui para desenvolver. Meu primeiro termo é x, meu segundo termo é 2. Então eu vou usar a mesma ideia, ó. Eu vou pegar o primeiro termo, elevar ao quadrado, x ao quadrado. Vou pegar o segundo termo, que é 2, também elevar ao quadrado. Então está aqui 2 ao quadrado. E aqui no meio, eu vou ter mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo, que já está aqui. Então vou fazer isso, ó. Mais duas vezes, coloco o primeiro pelo segundo termo, ou seja, x vezes 2, e somo com o quadrado do segundo. Quando eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, então aqui eu vou ter 4x, e 2 ao quadrado, 4. Então está aqui, ó, x mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, mais 4x mais 4. Agora, a gente vai desenvolver esse outro binômio aqui, ó, y mais 3 ao quadrado. A ideia é a mesma. Eu tenho novamente o quadrado da soma de dois termos. Então, é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos pegar o binômio que eu quero desenvolver, ó, e colocá-lo aqui embaixo. Está aqui, ó, y mais 3 ao quadrado. Mesma ideia. O primeiro termo é y, o segundo termo é 3. Então, vou começar com o quadrado do primeiro. Então, y ao quadrado. Quadrado do segundo, 3 ao quadrado. Aqui no meio, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, adicionando o quadrado aqui do segundo. Então, eu vou ter, ó, mais duas vezes o primeiro termo, que é y, pelo segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo. Resolvendo aqui, ó, 2 vezes 3 vai dar 6 vezes y, aqui eu vou ter 6y. E 3 ao quadrado vai dar 9. Então eu vou ter que y mais 3 ao quadrado é a mesma coisa que y ao quadrado mais 6y mais 9. Desenvolvi os binômios, venho aqui, ó, e substituo. Então a minha equação agora está assim, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4, que é o desenvolvimento desse primeiro binômio, mais y ao quadrado mais 6y mais 9, que é o desenvolvimento desse segundo binômio, igual a 9. Minha equação já está sendo encaminhada para chegar na forma geral, só que ela ainda está toda bagunçada. Então vamos organizar, seguindo sempre essa ideia. Primeiro x ao quadrado, depois y ao quadrado, depois o termo que tem x, depois o termo que tem y, todos os termos numéricos igualados a zero. Então, organizando, vai ficar assim, ó, o termo que tem x ao quadrado, o termo que tem y ao quadrado, o termo que tem x, que é mais 4x, o termo que tem y, que é mais 6y, e aí vem os termos numéricos, ó, 4
mais 9. E eu fiz o seguinte, ó, o 9, que representa aqui a medida do raio ao quadrado, estava no segundo membro, eu passei para o primeiro aqui, ó, já negativo. Igualei tudo a zero. Esses termos numéricos aqui, ó, eu posso reduzir a um termo só. Aqui eu posso simplificar mais 9 com menos 9, vai dar zero, né? São termos simétricos. Então, minha equação geral dessa circunferência vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x mais 6y mais 4 igual a zero. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. No nosso próximo exemplo, nós temos aqui uma circunferência que tem o centro em cima do eixo das ordenadas, em cima do eixo y. Lembra que quando um ponto está aqui em cima do eixo y, a coordenada do x vale 0 e a coordenada y é esse valor aqui onde o ponto está marcado. Então, a minha circunferência aqui tem centro com coordenadas igual a 0 e 4. O raio, para determiná-lo, eu vou marcar um pontinho aqui verde, ó, na borda da circunferência. Então, essa distância que vai de 4 até 6 é a medida do meu raio. E de 4 para 6, a distância que eu tenho é 2. Então, o raio dessa circunferência vale 2. Agora, vamos montar a equação reduzida. Lembrando da forma, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. A e b são as coordenadas aqui, ó, do centro e r a medida do raio, que é 2. Lembra que eu vou ter que trocar aqui o sinal de A e de B. Como A é 0, então não preciso trocar sinal. Mas o B sim, é 4, para aqui vai vir menos 4. Então minha equação reduzida vai ser escrita assim, ó, x menos o valor de A, que é 0 ao quadrado, mais y, eu troco aqui, ó, era mais 4, virou menos 4 ao quadrado, que é igual à medida do raio, que é 2 ao quadrado. Só que a gente sabe que x menos 0 é x. Então isso aqui pode ser reescrito assim, ó, só como sendo x ao quadrado. Toda vez que eu tiver 0 aqui, necessariamente eu não preciso representar esse binômio. Aqui eu só coloco x ao quadrado. Mais y menos 4 ao quadrado igual a 4. Está aqui minha equação reduzida. E aí vocês notaram que tem uma diferença. Eu agora não tenho dois binômios para desenvolver, eu só tenho um. Até porque esse aqui, ó, x menos 0 ao quadrado, eu já desenvolvi. Ok? Isso vai acontecer quando uma dessas coordenadas aqui do centro for 0 ou quando ambas forem 0. Né? Como a primeira aqui foi 0, ó, esse primeiro binômio sumiu. Se essa segunda aqui fosse 0, ia sumir esse segundo binômio, ia ficar aqui y ao quadrado. E se as duas for 0, some aqui os dois desenvolvimentos. Ficar só x ao quadrado e y ao quadrado. Então, a nossa equação reduzida vai ser x ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 4. Mas a gente tem um binômio aqui para desenvolver, ó, que é um quadrado da diferença de dois termos. Então, vamos lembrar aqui da regra. Ó. O quadrado da diferença de dois termos vai ser o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Está aqui o meu quadrado da diferença, eu vou colocar ele aqui, ó, y menos 4 ao quadrado. E aí vamos usar a mesma ideia que a gente aplicou nos exemplos anteriores. Primeiro aqui o quadrado do primeiro, então o primeiro aqui é y ao quadrado. Depois aqui é o quadrado do segundo, o segundo é 4, então 4 ao quadrado. E aqui no meio, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, adicionado o quadrado aqui do segundo que a gente já tem. Então vai ficar, ó, menos duas vezes o primeiro que é y, pelo segundo que é 4, adicionado o quadrado do segundo. Resolvendo aqui, ó, menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Então aqui eu tenho menos 8y. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. Então eu vou ter que y menos 4 ao quadrado é a mesma coisa que y ao quadrado, menos 8y mais 16. Então eu vou vir aqui agora, onde está o binômio, e substituir o desenvolvimento. Então eu vou ter que x ao quadrado mais, aí ó, o desenvolvimento de y menos 4 ao quadrado é y ao quadrado menos 8y mais 16 igual a 4. A gente já tem aqui a equação reduzida. Falta organizar. Então vamos organizá-la. E aí lembra, para organizá-la tem que ter a forma. Primeiro x ao quadrado, depois y ao quadrado, o termo que tem x, o termo que tem y, os termos numéricos igualado a zero. Organizando, ela vai ficar assim, ó. Primeiro o termo que tem x ao quadrado, depois o termo que tem y ao quadrado, e aí viria o termo que tem x. Só que a gente não tem termo que tem x aqui, ó. E isso acontece por conta desse zero aqui no desenvolvimento desse primeiro binômio. Então, como eu não tenho o termo que tem x, eu vou passar para o termo que tem y e depois para os valores numéricos, que vão ser, ó, 16
E o 4, que é aqui o quadrado do raio, estava aqui no segundo membro, ó, eu passei para o primeiro negativo. Aqui, se eu subtrair 16 menos 4, vai dar 12. Então, a minha equação geral dessa circunferência vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8y mais 12 igual a zero. E aí lembra, o termo que tem x aqui sumiu por conta desse binômio aqui, ó, inicial, ter o valor aqui do a coordenada aqui, x do centro, igual a zero, ok? Vamos para mais um exemplo da aula de hoje. No nosso último exemplo da aula de hoje, a gente vai falar aqui de um caso específico, particular, que a gente comentou lá atrás, que diz assim, ó, quando uma circunferência tem aqui o centro na origem do sistema cartesiano, a gente vai encontrar a equação reduzida e a equação geral usando duas formas específicas. Mas primeiro, vamos determinar aqui o centro. O centro, como está na origem do sistema cartesiano, tem coordenadas 0 e 0. E o raio? O raio é essa distância aqui, ó, que vai do centro até a borda aqui onde eu coloquei esse ponto verde da circunferência. Ou seja, sai de 0 e vai até 4. Então tem um raio aqui que mede 4. Bem, nesse caso específico, quando o centro é 0 e 0, a gente pode encontrar a equação reduzida usando essa ideia aqui, ó. A equação reduzida vai ter a forma x ao quadrado mais y ao quadrado igual a medida do raio ao quadrado. Então, para achar a equação reduzida, eu só preciso da medida do raio. Então, eu vou vir aqui, ó, o raio é 4. Onde tem aqui r, eu vou colocar 4 e elevar ao quadrado. Então, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 ao quadrado como minha equação reduzida. E por que isso aqui acontece? Pelo seguinte, ó. Quando a equação está na forma reduzida, ela é escrita assim, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Só que como o centro aqui ó, tem coordenadas 0 e 0, tanto a quanto b aqui vão ser 0. Isso aqui vai ficar reescrito assim, ó, x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, que é igual ao raio que é 4 ao quadrado. E aí a gente viu no exemplo anterior que quando isso aqui acontece, ó, x menos 0 é a mesma coisa que x ao quadrado e y menos 0 é a mesma coisa que y ao quadrado, que é igual à medida do raio ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Por isso que a gente pode partir direto para o uso dessa forma aqui e só substituir o raio, porque tanto aqui o a quanto o b iguais a 0 fazem com que isso aqui vire x ao quadrado e isso aqui y ao quadrado. Então está aqui a equação reduzida. Bem, agora falta a equação geral. Para encontrar a equação geral, eu sei que ela tem que ter a forma x ao quadrado, depois y ao quadrado, o termo que tem x, o termo que tem y, os termos numéricos e deve estar igualado a 0. Só que quando ocorre do termo aqui, que é o centro, do ponto que é o centro, ter coordenadas 0 e 0, esse termo que tem x vai sumir, esse termo que tem y vai sumir e só vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado e os valores numéricos. Então, quando eu pegar aqui a minha equação reduzida e colocar aqui, ela vai ficar ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, e aqui eu já desenvolvi, ó, 4 ao quadrado, 16. Para encontrar a equação geral, eu tenho que pegar esse valor que é o raio e jogar para o primeiro membro. Ele está positivo, vai passar negativo. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 16 igual a 0. Então, observa que eu não tenho o termo que tem x, eu não tenho o termo que tem y, e desses três valores numéricos só ficou aqui o raio ao quadrado. Ok? Então, isso vai ocorrer sempre que a circunferência tiver centro aqui na origem do sistema cartesiano. Para achar a equação reduzida, eu só preciso jogar aqui o valor do raio. E para achar a equação geral, eu vou pegar esse valor do raio, que está aqui ó, ao quadrado, e jogar para o primeiro membro com o sinal contrário, no caso aqui negativo. Então, a minha equação geral vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado menos 16 igual a 0. Bem, galera, essa foi nossa primeira aula da nossa série sobre geometria analítica, estudo da circunferência. Se você gostou, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês. E não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.